Amigos da Casa do Caminho, e aí, tudo bom? Satisfação estar com vocês. Estamos aqui nos preparando aqui para essa gravação. E nessa preparação eu procuro sempre lembrar do ambiente, aqueles momentos que a gente chega um pouquinho mais cedo na casa espírita, os períodos de concentração, em que a gente vai lembrando dos amigos espirituais e pedindo ajuda. Então nós fazemos essa prece aqui de abertura, pedindo inspiração, pedindo ajuda aos amigos espirituais, a colaboração deles nessa nossa gravação. Nós temos como tema para hoje uma obra do Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. O nome do livro é Caminhos de Volta. E é um capítulo tratando sobre segurança e paz e paciência e caminho. Então, na verdade, são 4 temas aqui nesse capítulo. O Emmanuel, ele faz uma comparação, nós espíritos encarnados, a nossa vida, uma comparação com um veículo, um carro, no trânsito. Então ele faz a comparação do motorista dirigindo o veículo e nós, espíritos, dirigindo o nosso corpo. Então essa é a comparação. Aí ele coloca que a necessidade do motorista ter algumas habilidades, ter a disciplina no comando do veículo. E aí as várias comparações, né? A gente aproveitou esse tema aqui e deu uma esticadinha nele, fazendo também outras comparações. Então, pessoal, as comparações. Tipos de veículos. Quantos e quantos tipos de corpos nós já tivemos? Não só aqui no planeta Terra, em outros mundos que nós vivemos. Uma variedade enorme, né, de veículos, de corpos. Quantas estradas, quantos caminhos variados nós já passamos, quantas reencarnações diferentes, com características diferentes, as condições do ambiente que a gente pega nas estradas, as variações que tem, chuva, neblina, sol, a segurança nas estradas, variação enorme. Então, nós temos, ao longo dessa jornada evolutiva, uma experiência adquirida, mas uma experiência assim, muito variada, de milhões e milhões de anos. O Emmanuel também fala da importância da gente fazer a manutenção do nosso veículo. Então nós temos que cuidar também da saúde do corpo. Não basta cuidar do espírito, nós temos que cuidar do nosso organismo, do nosso veículo, cuidar da manutenção do nosso carro. E as habilidades do motorista? Quando a gente pensa nas nossas virtudes, nos nossos vícios, o indivíduo para dirigir, ele além de ter aquela habilidade para dirigir, ele tem que ter uma disciplina. Ele tem que saber as regras de trânsito, ele tem que saber como se orientar no trânsito. Então, tudo isso é um processo de aprendizado. E a mesma coisa na vida. Na vida, nós temos que também respeitar algumas características do ambiente que nós estamos, da cultura que nós estamos. Se a gente está vivendo lá digamos, Estados Unidos, aqui na América Latina, num país muçulmano, ali no Oriente Médio, se a gente está vivendo ali numa região do interior, onde mais próximo assim a grupos que têm determinados tipos, determinadas características, nós temos que nos adaptar às culturas locais. Meus amigos, essas adaptações realmente são desafios para nós. Porque frequentemente, ao longo das encarnações, nós nos envolvemos em acidentes. Ao longo das nossas vidas, nós erramos e acertamos. Então essa é outra comparação que nós podemos fazer com um veículo no trânsito. Nós cometemos também muitos erros.
Alguns erros são propositais, alguns erros passam assim desapercebidos, foi sem querer, digamos assim, mas que envolve sempre a questão da habilidade do motorista, as nossas habilidades para viver. Mas eu fiz uma pesquisa também para esse trabalho, numa obra aqui muito interessante chamada Fronteiras do Espiritismo e da Ciência, do médico e botânico Dr. Carlos Toledo Rizzini. Então, queria até recomendar para vocês essa obra muito interessante. O Carlos ele fala de um processo aí evolutivo do ser humano ao longo desses milhões e milhões de anos. Eu adoro esse tema quando a gente consegue lembrar, falar dos nossos milhões de anos aí evoluindo e chegar no presente e fazer uma estimativa para o futuro. Então, nessa jornada aí de milhões e milhões de anos, voltando, por exemplo, a 30 milhões de anos atrás, quando a gente era antropóides, chimpanzés, gorilas, orangotango, aí 3,5 milhões de anos atrás, começa a surgir os australopitecos, alguns hominídeos, aí surge o Homo habilis, o Homo erectus, Cro-Magnon, o homem de Neandertal. Nós somos o Homo sapiens, nós somos classificados como Homo sapiens sapiensis. Vejam só, pessoal, vejam só quanto tempo nós estamos nesse caminho, quanto tempo nós estamos nas estradas com os nossos veículos. O Livro dos Espíritos nos ensina. Começamos simples e ignorantes, sem conhecimentos. Ali no nosso início, nas nossas primeiras encarnações, predominava em nós os instintos animais. Aí, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo, a nossa inteligência vai desenvolvendo, a nossa razão, os nossos sentimentos. A gente começa a viver em famílias, em tribos, depois em cidades, chegando nas civilizações. Nós já estamos aqui nessa fase das civilizações. Então, o homem selvagem, aquele homem rude, tem esse processo de caminhada evoluindo. Imaginem vocês o nosso grande mestre Jesus, aqueles espíritos superiores. Nós ainda estamos muito longe de chegar nesses mestres, mas já caminhamos um pouquinho. A gente já, desses milhões de anos, a gente já saiu daquela fase assim muito selvagem. Nós ainda temos, de fato, muitos resquícios ainda em nós daquela selvageria, daquela crueldade, daqueles instintos primitivos, mas já estamos avançando. Então, à medida que o tempo passa, nós vamos nos tornando melhores. Como dizia o nosso mestre Chico Xavier, nós estamos num processo de humanização, estamos aprendendo a sermos seres humanos. Outra conquista vital para nós, importantíssima, foi a consciência da existência de Deus. No passado, o ser humano falava em vários deuses. Nós fazíamos sacrifícios humanos a Deus, atribuíamos sentimentos humanos a Deus, falávamos em vingança de Deus. Então, vejam só como nós evoluímos. O espírita, ele tem um conceito mais puro, digamos assim, de Deus. Deus é o nosso Pai, só quer o nosso bem, o nosso progresso, a nossa evolução. Não existe o castigo, o que existe são lições que Deus nos coloca aqui na encarnação para a gente receber lições e evoluindo e aprendendo e crescendo ao longo do tempo. Então, esse conceito de Deus é uma conquista nossa como espíritos. E com o passar do tempo, a gente vai se tornando espíritos melhores. Então, é um processo sempre de evolução, sempre crescendo, sempre melhorando. Então, no passado, nós tínhamos em nós ainda muita crueldade, e com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo a compaixão. Vejam só,
A gente vai pensando mais no semelhante, pensa mais na dor do semelhante, como ajudar o próximo. Isso é compaixão. Nós vamos ficando menos egoístas. A gente vai deixando de pensar só em nós e começa a pensar no semelhante, pensar no próximo, na felicidade do próximo. E a gente acaba ficando também menos orgulhoso, mais humilde. Nós vamos desenvolvendo humildade ao longo do tempo, aquele orgulho de se considerar o mais importante, não, o importante sou eu. Nós vamos deixando de lado o orgulho. As questões que envolvendo vaidade também, a gente vai ficando mais simples, nós vamos dando mais valor à espiritualidade, nós vamos nos desapegando dos prazeres da carne, os prazeres que envolvem sensualidade, prazeres que envolvem conforto, e vamos nos desapegando da matéria com o passar do tempo. Vamos ficando menos competitivos, as competições de um querer passar o outro, um querer ficar na frente do outro, e vamos nos tornando pessoas que colaboram mais. A gente começa a trabalhar mais em equipe, começamos a ser colaboradores. Vamos deixando também alguns sentimentos negativos. No passado, nós tínhamos assim muita raiva, sentimos muito ódio. E com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo o amor, nós vamos desenvolvendo a solidariedade. Evidente, né, pessoal, que a gente está aqui no mundo ainda de expiação e provas, ainda é um mundo difícil, ainda existe muito desse ódio, muita dessa competição, mas estamos em crescimento, estamos evoluindo. Outra lição aqui importantíssima que a gente aprende com o Espiritismo é que nós somos responsáveis pelo nosso estado de espírito. Então, o nosso tema aqui, que está falando sobre segurança, sobre paz, paciência no caminho, nós estamos nesse processo de desenvolvimento e reconhecendo que as situações que nos envolvem na vida, sofrimentos, alegrias, as várias situações na vida, nós fizemos no passado escolhas. Nós exercitamos nosso livre-arbítrio e escolhemos caminhos. E dependendo dos caminhos que nós escolhemos, isso nos trouxe até o caminho presente. Então, a situação atual, a nossa situação atual, nós somos os responsáveis. Nós trabalhamos ou deixamos de trabalhar em algumas situações e estamos numa situação que nós classificamos de estado de espírito, que nós somos os responsáveis, não os outros. Né? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele mostra a escala espírita, os mais variados níveis de espíritos. Então, quando nós entramos aqui nesse tema de segurança, de paz, de paciência, de escolhas de caminho, nós temos que considerar que os espíritos fazem as suas escolhas de acordo com as suas capacidades evolutivas. Então, nós podemos falar em níveis de evolução. Nós podemos falar em graus de intensidades, envolvendo a segurança, envolvendo a paz e a paciência. Ou seja, são situações, são virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo das muitas encarnações. Então a gente recomenda que vocês dêem uma olhadinha ali no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Isso nos ajuda muito a compreender a vida, a compreender a situação que nós vivemos aqui na Terra. Porque esse tema, para a gente poder estudar esse tema, nós temos que compreender a nossa origem e compreender o nosso destino. Sem entender o nosso passado,
as situações que a gente passa, a gente não tem como compreender esse tema. Então, vejam só, nós temos desafios na vida, nós temos objetivos. Imaginem vocês uma pessoa que diz assim, eu quero escalar aquela montanha. Quero escalar aquela montanha, quero chegar lá em cima. Aquela montanha lá, Monte Everest, 9.000 metros de altura, quero escalar aquela montanha. Mas e aí? É possível o indivíduo só ter a vontade e já conseguir escalar a montanha? Aquela altura? E a preparação? Vejam só, para escalar essa montanha evolutiva, esse mundo, essa escada que vai para o infinito, nós precisamos de preparações, nós precisamos de tempo. Então, isso é um trabalho que nós vamos desenvolvendo ao longo das encarnações. Essa montanha ali, para chegar a ter esse espírito superior, nós aqui que estamos ainda no mundo de expiação e provas, aí, pessoal, são muitas e muitas encarnações. E existem dificuldades, existem problemas que a gente não consegue resolver no momento. É impossível para nós resolver algumas questões no momento. Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos nos melhorar, e aí sim a gente vai conseguindo resolver as dificuldades, resolver os problemas. Justamente, pessoal, porque os problemas e as dificuldades, elas ajudam no progresso do espírito. Na medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos caminhando, nós vamos conseguindo encontrar as soluções. Então é preciso, aí eu volto de novo no tema aqui, na questão da paciência. Nós temos que ter a paciência conosco mesmo, tendo a consciência que não é possível dar um salto evolutivo e pular etapas. Nós não conseguimos chegar ali no topo instantaneamente, só com a vontade. Necessário passo por passo, degrau por degrau, e desenvolver essa paciência para ir escolhendo os caminhos corretos. Ter esse parar na vida, parar de vez em quando e falar, puxa, e agora? Eu tenho todas essas opções de caminhos. Quais os caminhos que eu tenho que escolher? Quais são as melhores opções que eu tenho na vida diante dessas circunstâncias que estão aqui na minha frente? Então, vejam só, isso envolve trabalho, envolve muito trabalho. Então, é isso, pessoal. Eu queria fazer, então, esse resuminho. Eu aproveitei aqui o tema do Emmanuel para falar desse tema favorito que eu tenho, que é a evolução humana ao longo dos milhões de anos. No final, a gente sempre faz a nossa prece de encerramento, mas antes da prece, nós recebemos o passe. Então, vamos elevar os nossos pensamentos até os amigos espirituais, os espíritos protetores da Casa do Caminho, que eles possam nos envolver energeticamente, nos envolvendo, trazerem fluidos, energias positivas para o nosso corpo espiritual, o perispírito, e para o nosso corpo material. Que nós possamos receber uma ajuda energética dentro do que é possível a gente receber desse nosso ambiente. Vamos então nos concentrando, recebendo essas energias, recebendo esse passe. Nós agradecemos a oportunidade dessa gravação, que nós possamos seguir em frente com segurança, com paz, com paciência, escolhendo sempre os melhores caminhos na nossa jornada evolutiva. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.